eu diria que a imprensa voltou a ter assunto, voltou a ter conteúdo para poder comentar. Não apenas passeios de lancha ou de jet ski ou de motocicletas, mas voltou a discutir os problemas reais que o povo brasileiro vive, voltou a ter governo, voltou a ter gestão pública, voltou a ter cuidado com as pessoas, voltou a fazer planejamento, a fazer ações de governo. Mas uma coisa que é importante é o agradecimento a cada companheiro, porque se não fosse a dedicação de vocês, se não fosse a compreensão de vocês do momento histórico que a gente está vivendo, sobretudo depois da memorável posse e depois da tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, quando a sociedade brasileira viu, depois de muito tempo, as instituições brasileiras se juntarem para defender a democracia. Eu não sei em que momento histórico tinha acontecido aquele gesto de que o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a Suprema Corte se reuniram para defender as instituições brasileiras e para defender a democracia. Foi um gesto que eu penso que vai marcar o nosso mandato, porque não foi um gesto qualquer. Aquilo foi uma tentativa de golpe feita com a maior disfarçatez por um grupo de reacionários, por um grupo de fascistas, por um grupo de extrema-direita que não queria deixar o poder, que não queria acatar o resultado eleitoral, sobretudo depois da quantidade de bilhões e bilhões e bilhões do orçamento que foram utilizados na perspectiva de ganhar as eleições. Eu digo sempre que se juntar todos os presidentes da República, desde a proclamação da República até essas eleições agora, a soma de todas as candidaturas junto não gastaram o que esse cidadão gastou na perspectiva de perpetuar o fascismo nesse país. E obviamente que eu devo a vocês e ao povo brasileiro a volta da democracia. Todo mundo que já tinha lutado contra o regime militar, todo mundo que já tinha brigado pelas diretas já, sabe o quanto foi difícil, o quanto foi sofrível a gente ganhar as diretas, que não veio como direta, veio pelo colégio eleitoral, mas elegendo um homem como o Tancredo Neves, que era uma figura pessoalmente extraordinária, assimilável e um democrata. E agora nós sabemos o que foi o período de 2018 a 2022, nós sabemos o que esse país passou, nós sabemos as ofensas que a democracia sofreu, nós sabemos as ofensas que as mulheres sofreram, que os negros sofreram, que os democratas sofreram, que a Suprema Corte sofreu, que o Poder Judiciário sofreu. Nós sabemos as ofensas que os governadores sofreram. Acho que nunca antes na história do Brasil um presidente da República tinha tratado os entes federados com tanto desrespeito como foram tratados governadores e como foram tratados prefeitos nesse país e como foram tratados deputados, mesmo com o orçamento secreto. Então nós estamos criando uma fase nova na história do país. Eu sei que muitas vezes a imprensa exigente, como sempre, nos cobra, e eu acho que nós, dessa vez, mais maduros que somos, mais experientes, sobretudo pela quantidade de ex-governadores, ex-prefeitos, ex-secretários que estão fazendo parte do governo, a gente tem muito mais capacidade do que as pessoas que vêm pela primeira vez, que têm que aprender como é que funciona a máquina pública nesse país. E eu queria dizer para vocês que o meu otimismo não é exagerado. Eu, se não acredito numa coisa, eu não faço. Eu digo sempre, companheiros e companheiras, que a gente tem que levantar todo santo dia,
mesmo quando a gente estiver mal-humorado, e eu muitas vezes acordo mal-humorado, nós precisamos ter consciência de que a gente, quando assume a responsabilidade de governar um país, uma cidade, ou até de ser síndico de um prédio, a gente, quando assume a responsabilidade, a gente não pode acordar pessimista nunca. A gente não pode acordar pensando nas dificuldades, pensando nas impossibilidades. Nós temos que acordar todo santo dia com a consciência e com a certeza que é a nossa posição positiva, a nossa posição de confiança que vai fazer a sociedade brasileira ter confiança. Ninguém acredita num governo que levanta todo dia, o PIB não vai crescer, porque a economia não está muito boa, porque o FMI disse tal coisa, porque o Banco Mundial disse tal coisa, porque o mercado financeiro disse tal coisa. Olha, se a gente for governar pensando nisso, é melhor desistir. É importante que essa gente fale para a gente fazer diferente do que eles querem que a gente faça. Eu conto uma história do Celso Furtado, eu não o conhecia, e o Celso Furtado uma vez me convidou para um jantar. E eu fui no jantar eu era um recém-metalúrgico engajado na política, e eu fui num jantar com o Celso Furtado, aquele homem famoso, aquela pessoa importante, e ele me parece que estava no Ministério da Cultura do Sarney. E ele perguntou muito sobre o PT, sobre a minha atividade política, e ele queria saber quantas organizações de esquerda tinha no PT, e eu então comecei a me queixar e dizer para ele, olha, tem muita tendência, a gente passa mais tempo discutindo internamente do que discutindo externamente, ou seja, a gente gasta muito esforço internamente e às vezes não é legal. E ele me disse uma coisa que vale para a política. Ele me disse, Lula, não se preocupe com a esquerda, com a extrema esquerda, com os radicais do seu partido. Eles prestam um serviço extraordinário ao teu partido. Primeiro porque tudo que eles falam, certamente você não vai fazer. Mas eles dizendo o que eles dizem, eles não te permitem ir para a direita. Então eles estão prestando um serviço, eles estão te mantendo no caminho do meio e não estão deixando você ir para a direita. Então o teu partido vai ser grande por isso. Nem você vai para a extrema esquerda porque você não concorda e nem você vai para a direita porque eles não deixam você ir. Então agradeça a eles, sabe, o discurso deles. E eu quero dizer para vocês, agradeçam as pessoas que acham que o Brasil não vai bem. Agradeço as pessoas que fazem crítica a gente, porque eles estão dizendo exatamente aquilo que a gente não deve fazer. Eles estão dizendo para vocês, olha, façam outra coisa. E eu falo sobretudo na dificuldade que nós estamos enfrentando. Sabe, eu sempre vejo os governantes dizer porque não é possível fazer tal coisa porque não tem recurso, não é possível fazer tal coisa porque não tem recurso. Eu vou dar um exemplo para vocês de um material que a minha companheira, acho que foi a Sandra Brandão, me mandou hoje de manhã. É uma pequena coisa, mas serve de amostra para a gente acreditar naquilo que a gente está fazendo. Investimentos em rodovias. Eu vou pegar os 3 meses, até março. Eu estou pegando aqui todos os valores empenhados até março. Nós, em 2023, já empenhamos 3 bilhões e 300 milhões de reais. No ano passado foram empenhados apenas, até março, 892 milhões de reais. Investimento em recursos hídricos. Nós até março investimos 323 milhões de reais. O ano passado, até março, só 82 milhões de reais. Investimento em ciência e tecnologia. Não estou nem falando das bolsas. Nós investimos até março 535 milhões de reais.
Eles investiram 128 milhões de reais. Infraestrutura de saúde, nós investimos até março 145 milhões de reais. Eles investiram até março do ano passado só 56 milhões de reais. Hidrovias, nós investimos 328 milhões de reais até março. Eles investiram apenas 34 milhões de reais. Habitação, nós investimos até março 203 milhões de reais. Eles, o ano passado, não investiram nada. Essa é apenas uma pequena demonstração de como nós vamos fazer a diferença nesse país. E nós vamos fazer a diferença superando as dificuldades que se apresentarem para nós. Eu poderia pegar o meu ministro da Agricultura como o rei do otimismo aqui no nosso governo. Pense num cidadão otimista. Pense num companheiro que, perto de mim, ele vai bater de 10-0. Ele foi para a China agora, ele acha que vai triplicar a produção agrícola para vender para a China. Cada lugar que ele passa, se abre a nova contratação de um frigorífico brasileiro. Ele nem sabe se a gente tem tudo para exportar que as pessoas querem comprar. Eu, sinceramente, eu já tive muitos ministros da Agricultura. Mas, meu caro, mais otimista que você, até o Haddad está otimista com você. Significa que nós já fomos capazes de fazer isso e significa que nós vamos voltar a fazer isso. As pessoas se preparem, porque nós vamos voltar a tratar o povo com muito respeito. E assim vale para todas as áreas. Vale para todas as áreas. Nós ainda temos muita gente que não gosta de democracia impregnada aqui. Aliás, Nisa, eu depois quero conversar com você, porque eu vou tomar uma decisão, que nesse palácio não trabalhará ninguém que não tenha cartão de vacina nesse país. Ninguém. Aqui vai entrar, as pessoas terão que ter cartão de vacina. Porque isso vale inclusive para as audiências que eu vou dar. É exigir cartão de vacina para as pessoas aprenderem a, se não se respeitar, respeitar os outros. Porque a pessoa pode até querer ter o direito de ficar doente, mas ele não tem o direito de transmitir a sua doença para outra pessoa. E é por isso que a gente tem que ser duro. Eu vou tomar essa decisão de exigir, falando na frente da minha ministra da Saúde, que aqui nesse palácio só vai trabalhar e só vai entrar quem tiver cartão de vacina. Eu vou para a China segunda-feira. Quando terminar essa reunião aqui, eu vou ter que fazer exame de Covid. Faço aqui. Quando eu chegar lá, vou ter que fazer outra vez. Quando for encontrar com o Xi Jinping, tem que fazer outra vez. Olha, eles estão corretos. Eles estão corretos. Eles têm 1,4 bilhão de chininhas. Eles têm que cuidar, sabe, desse, como nós temos que cuidar dos nossos. Então, companheiros, depois desse preâmbulo, eu vou entrar na área do sofrimento, que é ler uma coisa que eu escrevi para vocês aqui. Primeiro, eu quero começar citando a frase que é o mote disso aqui, uma frase pequena, mas que, segundo os meus comunicólogos, significa a enormidade do desafio que cumprimos nesses primeiros 100 dias de governo. O Brasil voltou. O Brasil voltou. Antes de tudo, o Brasil voltou a ter governo. Um governo que se espelha no povo brasileiro e acorda cedo para trabalhar. O Brasil voltou para trabalhar naquilo que deveria ser a razão de ser de todos os governos: cuidar das pessoas. O Brasil voltou para cuidar, sobretudo, dos brasileiros e brasileiras que mais precisam e que, nesses últimos anos, foram as principais vítimas da ausência de governo nesse país. O Brasil voltou para conciliar novamente crescimento econômico com inclusão social, para reconstruir o que foi destruído e seguir adiante. O Brasil voltou
para ser outra vez um país sem fome. Ao mesmo tempo que prepara terreno para as obras de infraestrutura que foram abandonadas ou ignoradas pelo governo anterior, o Brasil voltou a cuidar da saúde, da educação, da ciência e tecnologia, da cultura, habitação e da segurança pública. O Brasil voltou com ações e programas que ajudaram a resgatar a dignidade, a cidadania e a qualidade de vida do povo brasileiro. O Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania e tantos outros são muito importantes para o futuro desse país. O Brasil voltou a cuidar do que era urgente e inadiável, cuidar do seu povo. Senhoras e senhores convidados, companheiros e companheiras ministros, o Brasil voltou a olhar para o futuro. Olhar para o futuro significa investir em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, geração e transmissão de energia, conectividade, expansão do pré-sal, energia solar, eólica, entre outras iniciativas que irão colocar outra vez o Brasil no rumo do desenvolvimento. Mas significa, antes de tudo, olhar para as pessoas. Não se constrói um país verdadeiramente desenvolvido sobre as ruínas da fome, dos ataques à democracia, do desrespeito aos direitos humanos e da desigualdade de renda, raça e gênero. Não se chega a lugar nenhum deixando para trás a metade mais sofrida da nossa população. Ontem eu fui ao Maranhão por conta das enchentes. Não foi possível visitar mais cidades porque o avião presidencial é muito pesado, pesa 10 toneladas, e ele não pode pousar em terreno, mesmo em campo, por conta, se tiver encharcado, ele é capaz de afundar a roda e não sair. Mas nós fomos visitar um acampamento e tivemos a oportunidade de ver o sofrimento do povo pobre desse país. Ou seja, e quando eu vou visitar essas pessoas, eu volto para cá convencido que nós temos que fazer uma viagem. Eu estou devendo aos meus ministros uma viagem para que todos vocês conheçam os lugares em que as pessoas mais vivem miseravelmente. Porque tem pessoas que não precisam tanto do governo, setores médios da sociedade. É só a gente fazer a nossa reforma tributária justa para a classe média, que eles precisam um pouco da gente. Os mais ricos não precisam. Os muito ricos, às vezes, precisam, porque sonegam, ou às vezes não pagam o imposto necessário, ou às vezes querem muito dinheiro emprestado. Mas nós temos que olhar decisivamente aqui quem foi prefeito, quem foi governador, sabe que não tem outro jeito da gente ser humano se a gente não governar para as pessoas mais humildes, para as pessoas mais sofridas, para as pessoas que verdadeiramente precisam do Estado. Você tem gente que tem água, tem esgoto, tem luz, tem tudo, tem internet, banda larga, tem tudo. E tem outras pessoas que não têm nada. É para essas pessoas que não têm nada que a gente precisa levar um pouco. E todo mundo aqui sabe que o pouco que a gente leva para essas pessoas pobres deixa eles agradecidos por resto da vida. E é para essa gente que vocês estão aqui. É para essa gente que eu convidei vocês para ser ministro. E por isso foi preciso reerguer alicerces, pavimentar novamente a estrada em direção ao futuro. E foi o que vocês tão bem fizeram nesses primeiros 100 dias de governo. O Brasil voltou a cuidar da saúde com mais médicos, renovado e ampliado, que vai aonde a população desassistida está, e com o Programa Nacional de Imunização, para evitar que um único brasileiro adoeça ou morra por falta de vacina. Ao mesmo tempo, a primeira etapa dos mutirões de cirurgias começou em todo o país.
E eu espero que o Farmácia Popular logo, logo esteja implantado também em todo o território nacional. O Brasil voltou com ações efetivas de combate à violência contra as mulheres e avançou no combate à desigualdade de gênero no mundo do trabalho, enviando ao Congresso Nacional a Lei de Igualdade Salarial entre mulheres e homens. Vocês da imprensa precisariam perceber o seguinte: parece que essa lei já existia desde 1943, quando foi criada a CLT. Toda vez que você lia, estava dito lá, salário igual, sabe, para o mesmo trabalho. Mas se você fosse ler os artigos seguintes dos parágrafos seguintes, tinha tanta coisa dizendo que não era bem assim, sabe, que a mulher terminou não tendo o salário igual. Então nós mandamos agora um projeto de lei que eu acho que todos os senadores, liderados pelo Jacques Wagner e pelo Randolph, vão votar 100%, porque são todos defensores da igualdade. E a Câmara, com Guimarães, certamente eu terei praticamente os 513 votos, garantindo que a mulher, uma vez na vida, seja aprovada e tratada com o respeito que elas merecem, enquanto mulheres, enquanto profissionais no mundo do trabalho. O Brasil voltou para cuidar de seus primeiros habitantes, criando o Ministério dos Povos Indígenas. Deflagrou ações de emergência para interromper o genocídio do Yanomami, culpado pelo governo anterior. E uma coisa muito grave é que possivelmente a gente tenha mais gente vivendo como os Yanomamis estão vivendo, porque é vergonhoso a gente ver no jornal todo dia o Ministério do Trabalho descobrindo gente em situação de trabalho escravo nesse país. É um negócio degradante para quem é democrata, para quem é civilizado, para quem é humanista. É degradante você ver que no centro de São Paulo, no centro de Minas Gerais, no centro dos grandes metrópoles desse país, tem gente sendo tratado como se ainda a escravidão existisse no nosso país. E uma coisa tem que ser dita: nós não temos que ser respeitosos com essa gente. A lei tem que ser dura. A lei tem que ser dura porque não é possível no século XXI, no primeiro quarto desse século, a gente saber que esse país ainda tem trabalho de escravo, mesmo ele ter sido abolido em 13 de maio de 1888. É preciso, companheiros ministros, que nas áreas que vocês trabalham sejam duros, para que a gente não permita que isso aconteça. O Brasil voltou para fazer reparação histórica ao povo negro deste país, com o Ministério da Igualdade Racial, a titulação de terras quilombolas e a cota para negros nas escolas e nos cargos de chefia no serviço público. O Brasil voltou a cuidar de seus biomas, sobretudo da maior floresta tropical do planeta, com o restabelecimento do Fundo da Amazônia e a criação e instalação da Comissão de Prevenção e Controle do Desmatamento. O Brasil voltou a ter uma política externa ativa e altiva, como diria o meu companheiro Celso Amorim, retomando as boas relações com todos os países do mundo. O Brasil voltou a dialogar com prefeitos, governadores, deputados e senadores. O Brasil voltou a conversar, sobretudo, com a sociedade civil, por meio da recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, que vai fazer sua primeira reunião logo depois que eu retornar da China. E muitas outras participações. O companheiro Márcio, na Secretaria-Geral, deve ter pelo menos umas 30 entidades da sociedade civil participando da maior conjunto de participação de forças democráticas da sociedade popular, participando ativamente do governo, ajudando a pensar, a elaborar e ajudar a executar políticas públicas desse país. O Brasil voltou a cultivar a harmonia e o convívio republicano entre os três poderes, cujo maior exemplo foi a pronta reação à tentativa do golpe de 8 de janeiro. No dia seguinte à barbárie, os três poderes marcharam juntos,
do Palácio do Planalto ao Supremo Tribunal Federal, passando pelo Congresso Nacional, para dizer alto e bom som, não ao fascismo, e sim à democracia. Foram 100 dias de muito trabalho. Eu quero que vocês saibam, se 100 dias demorou muito, nós ainda temos 1.360 dias para seguir reconstruindo esse país. Significa que nós temos chances e mais chances e mais chances. Cada erro que a gente cometer, a gente vai ter sempre 100 dias para a gente recuperar e desfazer aquele erro e fazer as coisas certas. Portanto, eu quero dizer que até agora eu tenho muito orgulho do trabalho que foi feito nesses 100 dias. Apresentamos um novo arcabouço fiscal que traz soluções realistas e seguras para o equilíbrio das contas públicas, que dá um fim às amarras irracionais e sistematicamente descumpridas do falido teto de gastos, que garanta a volta do pobre ao orçamento e que possibilita a aplicação de recursos no desenvolvimento econômico do país. Estamos trabalhando em uma reforma tributária que corrija as distorções históricas de um sistema de tributação regressivo e injusto para os brasileiros e os entes federados, e cria um ambiente muito mais dinâmico e descomplicado para o setor empresarial. Aqui, Haddad, de vez em quando, eu sei que você ouve algumas críticas. Eu tenho que elogiar você e a equipe que trabalharam, porque certamente em se tratando de economia, em se tratando de política tributária, a gente nunca vai ter 100% de solidariedade. Eu, essa semana, fiz um artigo muito ruim contra você e eu pensei em responder. E o meu conciliador aqui, o Padilha, achou que não valia a pena, sabe? Era melhor ficar quieto, porque a compreensão da sociedade sobre o que foi feito vale mais do que uma crítica de uma pessoa. Eu tenho certeza que vai ter sucesso, tenho certeza que vai ser aprovado e tenho certeza que a gente vai colher os frutos que foram plantados na nossa proposta. Tenho certeza. Continue. Embora eu continue achando que 13,75 é muito alta a taxa de juros, continuo achando que estão brincando com o país. Brincando sobretudo com o povo pobre e sobretudo com os empresários que querem investir. Só não vê quem não quer. Retomamos a capacidade de planejamento de longo prazo. E esse planejamento será traduzido em um grande programa que traz de volta o papel do setor público como indutor dos investimentos estratégicos em infraestrutura. Com muito diálogo federativo, vamos retomar as obras paradas e acelerar a questão em ritmo lento, além de selecionar novos investimentos estratégicos para todo o país. Já recebemos dos governos de cada estado uma lista de obras prioritárias e os ministérios estão identificando outros investimentos estruturantes. Até o início de maio, anunciaremos a lista definitiva de empreendimento dos mecanismos que farão com que eles saiam rapidamente do papel e gere os milhões de empregos que todos nós sonhamos que vai acontecer nesse país. Vamos aproveitar a experiência que já tivemos no PAC e os programas de concessão para aprimorar esses mecanismos, tornando-os ainda mais eficientes. Articularemos ainda com mais eficiência os investimentos públicos e privados e o financiamento dos bancos oficiais em uma mesma direção, a do desenvolvimento, com inclusão social e sensibilidade ambiental.
Nosso programa de investimentos estratégicos em infraestrutura contará com 6 eixos: transportes, infraestrutura social, inclusão digital e conectividade, infraestrutura urbana, água para todos e transição energética. A transição energética será acelerada. Vamos lançar editais para a contratação de energia solar e eólica, que somados representarão capacidade de geração equivalente à de nossas maiores usinas hidrelétricas. E os leilões para as novas linhas de transmissão irão tornar ainda mais rápida muito mais rápida e atrativa a implantação desses parques de energia limpa. E não perderemos a oportunidade de nos tornarmos uma potência global do hidrogênio verde. É importante lembrar aqui a questão das linhas de transmissão. Quem é governador de estado, ou já foi governador de estado, quem já trabalhou no governo federal, sabe que é preciso, a gente tem que trabalhar junto a produção da energia com a linha de transmissão. Nós temos casos em que a energia estava sendo produzida e a gente não tinha linha de transmissão. Eu poderia lembrar, se eu não me falha a memória, Madeira, Santo Antônio Giral, em que a gente aprontou, a gente tinha que fazer uma linha de transmissão para Araraquara, em São Paulo. E na execução dos projetos teve tanto problema, teve tanto empecilho, que ficou pronta as 2 hidrelétricas e a gente não tinha a rede de transmissão ainda pronta para trazer. Isso não pode acontecer. Os nossos estrategistas em projetos aqui, sobretudo estou falando para a Casa Civil, estou falando para o Rio, para ver o pior, é preciso combinar, sabe, que saia junto. Cada tijolo é 1 metro de fio, não 1 centímetro de fio, para que as coisas terminem mais ou menos junto, para que a gente não possa perder tempo. A Petrobras financiará, presta atenção, ministro de Minas e Energia, o que eu vou falar agora. A Petrobras financiará a pesquisa para novos combustíveis renováveis. Ao mesmo tempo, retomará o papel protagonista nos investimentos, ampliando a frota de navios da Transpetro e gerando emprego em nossos estaleiros. É importante vocês, companheiros ministros, saberem o que eu penso. Eu nunca achei a Petrobras uma empresa de petróleo. A Petrobras sempre foi mais do que isso. Ela é uma empresa de energia. Ela é uma empresa, era a empresa que historicamente foi a empresa que mais investiu em pesquisa nesse país. É a empresa que mais investiu em inovação nesse país. A descoberta do pré-sal foi resultado de bilhões e bilhões de investimentos, coisas, só para vocês terem ideia, quando nós chegamos em 2003, ela tinha 3 bilhões de investimento, quando nós saímos ela tinha 30 bilhões de investimento. Se não for assim, ela não tinha virado a potência que virou, e é por isso que eles estão destruindo, tentando destruí-la para vender as coisas. Vocês sabem que nós tomamos uma decisão, o ministro fez uma carta ao Conselho, tinha 44 empresas colocadas à disposição para vender, 6 já estavam assinadas, nós conseguimos suspender 38 empresas que estavam para ser vendidas, parou, inclusive os trabalhadores do Correio ficaram muito satisfeitos do Correio não ser mais privatizado. É engraçado, eu lembro do Correio sendo discutida a privatização no tempo que Antônio Carlos Magalhães era ministro da Comunicação do Sarney. Eu lembro, porque naquele tempo era dirigente sindical, e a gente já fazia manifestação contra a privatização do Correio. De 85 até agora, quantos anos fazem? 50 anos já. E ainda estão tentando privatizar o Correio, e nós brigando para que ele não seja privatizado, porque ele presta um serviço extraordinário à sociedade brasileira. Na inclusão digital e conectividade, levaremos internet de alta velocidade para as escolas e para os equipamentos sociais, a exemplo de postos de saúde, melhorando o acesso dos profissionais e dos usuários aos prontuários e exames. Eu espero, Isa, que a gente possa ter, sabe, a telemedicina funcionando
com todo o vapor no Brasil inteiro e que toda a sociedade, mesmo aqueles mais humildes, possam um dia ser assistidos por um grande médico de um grande centro urbano pela medicina. No transporte, as ferrovias, rodovias, hidrovias, portos voltarão a ser pensadas de modo estruturante. Reduzirão o custo do escoamento de nossa produção agrícola e incentivarão o florescimento de uma nova base industrial mais tecnológica e mais limpa. Aliás, uma coisa muito particular, está sendo construída uma grande empresa de carga aí perto do aeroporto de Brasília, não sei se você já viu, uma grande empresa. Você presta atenção que se essa empresa for construída, a quantidade de caminhão que vai passar pelo trajeto que a rede vai para o aeroporto vai transformar esse aeroporto na Avenida do Estado em São Paulo. Então é importante que essa empresa habilmente seja convidada a procurar um outro trajeto para fazer a sua estrada e não interromper, sabe, o já difícil funcionamento do caminho do aeroporto. Só para você pensar nisso. Tá, eu lembrei agora Vamos acelerar as construções das ferrovias essenciais para a integração do país e escoamento da nossa produção. Aqui no meu discurso estavam as rodovias que a gente vai fazer, eu resolvi tirar por divergência sobre algumas ferrovias que eu acho que tem problema e que nós precisamos primeiro consertar, como diria o Tarso Genro, fazer uma concertação com os investidores para a gente poder colocar no papel. Além disso, vamos equacionar as concessões de rodovias e aeroportos que ficaram desequilibradas, retomando os investimentos previstos. No eixo de água para todos, a integração do São Francisco retomará seu ritmo, concluiremos obras fundamentais a exemplo da adutora do Agreste Pernambucano, do Cinturão das Águas do Ceará, do canal Acauã, Araçagira, Paraíba e da barragem Oiticica do Rio Grande do Norte. A Fátima nunca mais vai reclamar quando estiver pronto essa barragem. Na infraestrutura urbana, investiremos fortemente na melhoria das condições de habitação e vida das pessoas que moram em favelas, palafitas e outros locais precários. E vamos tirar do papel obras de prevenção a desastres causados por cheias e deslizamentos. Aí é importante, meu companheiro ministro da cidade, ter em conta que você tem andado, e é importante ver se a gente consegue priorizar a gente ir acabando com as palafitas existentes nesse país, porque não existe jeito de morar mais degradante do que morar numa palafita. O Minha Casa Minha Vida contará, eu não sei se vai dar para contratar 2 milhões. Eu espero que você tenha sucesso, como já está tudo pronto. Eu acho que é possível fazer, mas é importante lembrar que nós precisamos pensar não apenas nas pessoas de um salário mínimo, mas pensar também nas pessoas que ganham 3, 4 salários mínimos, que essa gente se sente um pouco prejudicado, dizendo que a gente só pensa no mais pobre. A gente não quer pensar só no mais pobre. O mais pobre é prioridade, mas a gente quer pensar no conjunto da sociedade brasileira. O Brasil voltará a ser referência mundial de sustentabilidade e enfrentamento das mudanças climáticas e cumprirá as metas de redução da emissão de carbono no desmatamento zero. Nós temos um compromisso até 2030 de chegar ao desmatamento zero na Amazônia. Eu sei que não é uma tarefa fácil, até porque a Marina ainda está numa fase de montar o que foi desmontado. Desde contratar gente até equipamento para que a gente possa voltar a ter um padrão de fiscalização que a gente tinha há 10 anos atrás. Então é importante que as pessoas compreendam que as coisas não são fáceis, mas que nós vamos cumprir. O desmatamento será combatido em todos os biomas brasileiros. Desenvolveremos a economia da sociobiodiversidade, integrando a pesquisa científica e o conhecimento tradicional.
A mudança para uma economia de baixo carbono será tratada como estratégia de desenvolvimento do país. A transformação da estrutura produtiva nacional passará por uma reindustrialização verde e digital. O combate às mudanças climáticas também se dará nos centros urbanos. Vamos incentivar e promover ações de redução de emissões do carbono na mobilidade urbana e na construção civil. Queridos companheiros e companheiras, para quem está com fome, está acabando aqui. Sempre tenho dito que governar é cuidar das pessoas e que garantir que cada brasileiro e brasileira consiga fazer as 3 refeições por dia é minha obsessão. Agora também a minha obsessão é gerar emprego. Nós temos que ter em mente. Nós temos que ter em mente que nós temos que gerar emprego. Ontem, companheiro Wellington, eu estou olhando para você, lembrei, ontem o Carrefour cometeu mais um crime de racismo. Mais um crime. Um fiscal do Carrefour acompanhou uma moça negra que ia fazer compra, achando que ela ia roubar. Ela teve que ficar só de calcinha e sutiã para provar que ela não ia roubar. É a segunda vez que o Carrefour faz esse tipo de coisa. Então a gente tem que dizer para a direção do Carrefour, se eles quiserem fazer isso no seu país de origem, que faça. Mas nesse país aqui, a gente não vai admitir o racismo, sabe, que essa gente tenta impor ao Brasil. O Brasil sairá novamente do mapa da fome, com a integração das ações já existentes e outras que serão articuladas pela Câmara Interministerial, que reúne 24 dos 37 ministros. É você que reúne esses 24 ministros? Vai ter trabalho, viu, Rui? A população mais pobre e a classe média precisam ser livres das amarras da dívida. Nós, companheira Haddad, companheiros ministros, nós durante a campanha prometemos fazer um programa chamado Desenrola. E eu lembro que eu dizia na campanha que se a gente não fizer, dá a impressão que a gente está enrolando o povo. Como o programa chama Desenrola, Haddad, eu queria que você, a sua equipe, fizesse uma conversa na Casa Civil, preparasse esse programa para a gente lançar. Por mais dificuldade que a gente possa ter, tem que ter um começo. E nós precisamos lançar esse programa para ver se a gente termina com uma dívida que envolve quase 60 milhões de pessoas que estão se endividando no cartão de crédito para comprar o que comer. Não tem sentido. Então, vamos desenrolar. Pelo amor de Deus. Vamos desenrolar aí. Vamos trabalhar para que os bancos públicos possam garantir crédito facilitado e com prazos adequados para micro, pequenas e médias empresas e cooperativas, além de microcrédito para empreendedores individuais. Aqui tem uma coisa engraçada que é o seguinte, eu ia trazer os bancos públicos hoje nessa reunião. Eu pensei em convidar o BNDES, o BASA, o BNB, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, porque nós precisamos criar na sociedade brasileira a ideia de que esses bancos são públicos e que esses bancos têm uma finalidade diferente dos bancos privados. A gente não quer que esses bancos percam dinheiro. A gente não quer que esses bancos sejam deficitários. Mas esses bancos não podem emprestar dinheiro às mesmas custas dos bancos particulares. Nós já tivemos boas experiências, extraordinárias experiências com esses bancos. O BNDES já teve muito mais dinheiro do que tem agora, porque todo o dinheiro que o BNDES tinha foi devolvido para o Tesouro. Não sei se o Banco do Brasil devolve para o Tesouro, se a Caixa Econômica devolve. Ô, danado, Tesouro mão de vaca, pô, que só quer receber dinheiro, devolve. O que eu quero é o seguinte, o que eu quero é que os bancos entendam o seguinte, ó, dinheiro bom não é dinheiro guardado em cofre. Dinheiro bom é dinheiro gerando obra, gerando desenvolvimento, gerando emprego. É isso que é um dinheiro importante para o país. Obviamente com a responsabilidade que nós temos que ter, porque também a gente não pode gastar de forma desenfreada e desorientada. E nós também temos expertise nisso.
Eu digo todo dia, se tem um governo que tem expertise em responsabilidade, eu tenho muito orgulho, eu perdi muita gente no PT por causa do superato primário. Alguns foram até para o PSB, outros foram para o PSTU, porque eu fiz superato primário de 3,45, chegou a 4,25 eu fazer superato primário, o único país do G20 que durante todo o nosso período de governo nós fizemos superávit. Ainda vem alguém falar de responsabilidade fiscal para mim? Não só nós fizemos superávit, como nós reduzimos a dívida pública interna, como nós pagamos o que devia ao FMI, como nós emprestamos dinheiro para o FMI. Esse país só não quebrou até agora por causa do dinheiro que nós fizemos de reserva há 20 anos atrás. Essa é a verdade desse país. Então, quando eu vejo um IUP qualquer vindo querer me dar lição de responsabilidade, não dê. Não dê, porque eu não aceito a responsabilidade, eu tenho de berço. Assim eu construí minha vida política e assim eu vou governar esse país até o dia 31 de dezembro de 2026. Com muita responsabilidade, com muita seriedade, mas com muito atendimento aos interesses do povo trabalhador desse país, que é para quem eu devo a minha eleição. Nossas crianças e jovens vão recuperar o tempo perdido na pandemia. Em conjunto com estados e municípios, desenvolveremos política para superar a defasagem no ensino, a evasão e o abandono escolar. A escola de tempo integral, da creche ao ensino médio, ganhará maior amplitude e os nossos estudantes terão educação de muita qualidade. Aí é importante, eu quero aproveitar a reunião de ministros para explicar uma coisa. Esse dia teve uma polêmica na imprensa aí sobre a questão do ensino médio, de que o Camilo não queria, o Camilo aceitava ou não aceitava. Não, o Camilo apenas estava cumprindo, companheiro Alckmin, aquilo que foi decidido na transição. Na transição foi decidido, e eu li o resultado da transição, foi decidido que a gente ia continuar o ensino médio tal como estava, podendo fazer discussão. Não é que o Camilo era favorável, não. O Camilo estava cumprindo a decisão nossa. E ele democraticamente resolveu abrir uma discussão de alguns meses para ver se a gente consegue fazer uma combinação perfeita entre a sociedade e os nossos educadores para que a gente tenha o melhor ensino médio desse país. Ampliaremos vagas nas universidades, retomaremos o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que assegura a permanência de estudantes carentes no ensino superior. Depois de anos congeladas, as bolsas da CAPES e do CNPq foram reajustadas, beneficiando 258 mil doutores, mestres e pesquisadores. Se foi mais, depois teve a vida, Luciana. Fortaleceremos o Sistema Nacional de Ciência. Fortaleceremos o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para que universidades e centros de pesquisas produzam ainda mais conhecimentos para alavancar o desenvolvimento nacional. Na saúde, retomaremos o Aqui Tem Farmácia Popular, garantindo medicamentos gratuitos. Bom, se é gratuito, não pode ser barato. Gratuito é gratuito. Gratuito e barato não combina. Ou seja, então, vamos dizer só gratuito, para tirar o barato daqui. Tá. Na saúde, retomaremos o Aqui Tem Farmácia Popular, garantindo medicamentos gratuitos para a população brasileira. E implantaremos a rede Atenção Médica Especializada Multiprofissional, perto do usuário, que precisa de consultas, exames, cirurgias, com menor tempo de espera. Aqui o Padilha se lembra que em 2012, a gente vinha de um comício em Campinas, ele, ministro da Dilma, a Luiz do Mercadante, ministro da Dilma, eu, companheiro da Dilma, paramos num restaurante para almoçar e saiu essa discussão dos mais médicos. Tá? Na época eu tinha dúvida dos mais médicos, e falava, olha, a categoria não vai aceitar. De forma não aceitou, mas foi muito importante implantar o programa. Mas eu dizia naquela época que o povo brasileiro tem uma carência histórica. O povo brasileiro precisa ter acesso ao tal dos especialistas.
O que é especialista? Porque como não tem quase mais clínico geral, antigamente o clínico geral fazia o que um mecânico de manutenção faz numa fábrica. Ele atende todas as máquinas e tenta consertar todas. O clínico geral é aquele cara que bate o olho no Haddad e fala: Haddad, você está com problema. Haddad, você não está com problema. Aí fica fazendo pergunta para o Haddad: você está tossindo, você está fazendo isso, você foi ao banheiro. Hoje você não tem mais, você tem especialista de dedo mindinho. Eu já não tenho mais porque perdi meu dedo mindinho. Você tem especialista de mão, de pé, de joelho, de cotovelo, de orelha esquerda, orelha direita, de olho esquerdo, olho direito. Tem especialista para tudo. O que é bom. O que é bom, certamente é bom. Sabe? Mas o que é importante é que a pessoa mais pobre não tem acesso. Nízia, as pessoas mais pobres, eles vão no SUS, ou vão na UPA, vão na unidade de saúde, ele encontra o médico lá. Aí o médico vai. Você sabe que muita gente pobre já chega no médico pedindo exame. Não precisa nem o médico pedir. Todo mundo já fala: me dá um exame de fezes, pede um exame de urina, um exame de sangue. Eu sei disso porque o sindicato tinha um laboratório. E eu fui diretor, sabe, desse departamento médico. O cara, até para dente, o cara chega no dentista: arranca meu dente. Naquele tempo não tinha esse negócio de tratamento de canal, de ortodontia, não. O cara, e a fábrica pagava o dia se arrancava um dente. Imagina a situação. O nego arrancava até dente de dentadura, na perspectiva de ganhar o dia. Então, o que eu acho que precisa ser feito, Nívia? Eu sei que é difícil, mas eu sou favorável, eu não sei o custo. Nós precisamos de dinheiro para a saúde, mas eu acho que o SUS deveria fazer convênio com toda a rede médica de especialista do país. E se o cara tiver um especialista, a Simone vai no médico. Chega lá, ela fala: doutor, eu estou com um problema. Você precisa procurar um tal do especialista. Sabe? Às vezes o SUS não oferece. Então nós temos que ter convênio para dizer: você vai naquele lá, o SUS vai pagar. Porque hoje está difícil, querida. Muita gente morre porque não consegue ter acesso ao especialista. E é o que a maioria do povo... Ontem eu fui naquele lugar pobre visitar. Se você soubesse a quantidade de gente doente, reclamando, o prefeito estava na minha frente. Pensando: a gente vai no médico, mas não tem médico, Lula. A gente vai, não sei, mas não tem cara. Eu quero especialista. Minha mãe está com dor no coração, meu pai está com catarata. Então, essa é uma coisa que eu sei que não é fácil. Eu não poderia estar dizendo isso aqui para você. Eu, como presidente, eu deveria mandar você fazer. Mas eu sei que não é fácil. Então, ao invés de mandar, eu vou pedir, só pedir. Vamos tentar ver se todos nós juntos conseguimos criar uma política de fazer o povo ter mais acesso aos chamados especialistas, para o povo poder ser atendido plenamente. Bem, companheiros de conversa, está terminando, Haddad. Bom, cuidar das pessoas também é garantir sua segurança, em especial daqueles que mais sofrem com a violência. Uniremos, não é que eu pulei um parágrafo aqui, uniremos os estados e municípios, a sociedade civil, isso é a tua responsabilidade, Dino, organizada em um pacto para enfrentar o massacre dos jovens negros da periferia. As políticas para combater todas as formas de violência contra as mulheres serão ampliadas por meio do programa Mulher Viver Sem Violência e das novas unidades da Casa da Mulher Brasileira. E garantiremos que não haja impunidade aos agressores. Essa é uma coisa, companheira Cida, que, embora você seja a ministra das Mulheres, esse problema envolve justiça, envolve polícia, envolve tanta gente, que nós temos que ser muito duros contra a falta de respeito. Eu vi ontem na televisão um surfista, um malandro, sabe, que estava surfando, não sei em que lugar do mundo, sabe? Esse cara, uma mulher estava surfando e a mulher deu uma cruzada nele, ele ficou com raiva e deu um murro na cara dela. E depois que saiu da água, resolveu dar mais murro. Ou seja, se isso acontece nessa classe média, alta, sabe? Porque não é pobre que vai surfar na Austrália. Pobre no mato vai na praia do Guarujá, na Praia Grande, Praia de Bertioga, onde a gente frequenta. Eu dei tanta barrigada na Praia Grande.
Mas eu acho, o companheiro Cida, que eu acho que é preciso pensar mesmo de fundo, sabe, esse negócio de combate à violência contra a mulher. É preciso mais dureza da nossa parte, porque está virando a farra do boi de muito marmanjo, sabe, fascista, que só pode ser um fascista porque uma pessoa à direita não vai bater na pessoa. Em parceria com os estados e municípios, iremos ampliar as políticas de garantia de direitos às juventudes, aos idosos, às pessoas com deficiência e à comunidade LGBTQIA+. Como já fizemos com o povo Yanomami, seguiremos protegendo os direitos dos territórios dos povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, quilombolas e de comunidades de matriz africana e de terreiro, assegurando o bem viver e a cidadania para as pessoas. O combate ao crime organizado e às facções criminosas serão prioridade. Fortaleceremos as áreas de investigação e a inteligência tecnológica das forças policiais e valorizaremos de verdade os profissionais de segurança usando o programa como Bolsa Formação. Parabéns pelo companheiro Flávio que recuperou o Pronace, que tinha sido trancado, e a gente tem que formar e tem que colocar dinheiro para formar os policiais, porque não é só com arma que se combate o crime. Muitas vezes a inteligência vale mais do que uma arma. Seguiremos combatendo a desinformação nos meios analógicos e digitais, contribuindo de forma firme com o debate sobre a regulamentação das plataformas digitais que está acontecendo no Congresso Nacional. O acesso à cultura e ao esporte e ao lazer será ampliado, bem como o apoio aos empreendedores culturais e aos atletas de alto rendimento. Seguiremos fortalecendo a democracia brasileira, enfrentando e vencendo as ameaças totalitárias, o ódio, a violência, a discriminação, que é a exclusão que pesa sobre o nosso país. Ampliaremos ainda mais o diálogo com o Legislativo, o Judiciário e os entes federados e com toda a sociedade brasileira. Ainda neste semestre, serão deflagrados os debates no Plano Plurianual Participativo, que a companheira Simone e o companheiro Márcio estão organizando. Esse Plano Plurianual Participativo, com atividade nos 27 estados, ele vai possibilitar à sociedade participar ativamente no processo de planejamento das ações para a reconstrução do Brasil e contribuirá muito para a transparência orçamentária. Eu estou muito entusiasmado com a vontade da Simone e do Márcio de querer viajar ao Brasil para fazer esse debate com todos os estados. Eu acho essa uma prática extraordinária. Companheiras e companheiros, finalmente acabou. Cada ministra e cada ministro aqui presente, juntamente com suas equipes, merecem todo o nosso reconhecimento pelo tanto que foram capazes de entregar em tão pouco tempo. Mas a mensagem principal que deixo aqui é a seguinte: se preparem, pois temos de trabalhar muito mais. Eu quero dizer para vocês, companheiros e companheiras, que eu vou me reunir muitas vezes com vocês. Eu vou cobrar muitas vezes de vocês, porque eu quero que vocês façam parte da geração que participaram do governo que resolveu o problema desse país. Se não resolver definitivamente, mas tentar mostrar para a sociedade brasileira que esse país não pode ser um país como se fosse, sabe, uma coisa menor, uma coisa insignificante. Um país que nunca dá certo, quando dá certo, volta para trás, sabe? E os governantes se conformam. É impressionante como as pessoas se conformam. Ah, mas é assim mesmo, o presidente, ele sempre viveu assim, ele sempre foi assim, sabe? Ele sempre comeu assim, sabe? Não é possível que a gente se conforme, não é possível que a gente perca o direito de ficar indignado. Não é possível. Sabe? Se a gente não ficar indignado, a gente não conserta esse país. A gente não pode se conformar com o empobrecimento desse país. Nós vivemos um período de festa nesse país, Haddad. Nós vivemos um momento em que esse país era o país do povo mais feliz, reconhecido por todas as pesquisas da ONU.
Nós vivemos nesse país em que era o povo que tinha mais esperança. Esse povo está desanimado. Então, além de governar do ponto de vista de infraestrutura, nós temos que governar do ponto de vista psicológico. Nós precisamos tirar o ódio da cabeça das pessoas. As pessoas precisam voltar a crer que ser bom é melhor do que ser ruim, que não ser violento é muito bom para a relação humana. Nós precisamos voltar a recuperar o humanismo, sabe, que nós vivemos a vida inteira. Ser solidário, ser afável, ser respeitoso, não aceitar ofensas baratas como a gente vê todo santo dia, em todos os lugares. Então, o nosso compromisso não é só fazer estrada, porto, aeroporto, fazer faculdade, fazer escola, não, é isso também. Mas percebe que nós temos uma tarefa a mais, gente. É de trazer o país de volta à civilidade. É de fazer com que as pessoas falem bom dia no elevador para outra pessoa que também está pegando o elevador, porque se o cara aperta o terceiro, o outro aperta o segundo, já são inimigos. Nós temos que ser solidários com o cara que está com o carro na nossa frente. Ele não é nosso inimigo porque está na nossa frente, ele tem o direito de ter o carro. Então percebe que a nossa tarefa, além de governar, é conversar muito. Você que é bom de conversa, Camilo, esse jeitão cearense seu de conversar, sempre muito calmo, nos ensine e nos ajude. Então eu vou terminar dizendo o seguinte, companheiros, a frase que traduz tudo que eu falei até agora. O Brasil voltou a ter futuro e isso é apenas o começo. Parabéns a vocês pelo trabalho feito até agora. Muito bem.